Amigos da TV Serra, estamos chegando com a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência na programação da TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. E ainda você pode nos acompanhar também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Então eu recomendo, eu sugiro, vá lá, curta, siga a nossa página e fique por dentro do que rola por aqui. E ainda tem a nossa grande biblioteca com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra Farroupilha, o nosso canal no YouTube, que você tem a oportunidade de acessar a qualquer momento, quando a sua agenda também permitir e for favorável. E o Instagram também com os destaques do momento, é a programação da TV Serra nas redes sociais. Eu quero pedir licença aos senhores para, nesse momento, durante o vídeo, fazer a remoção da máscara, mas nós precisamos, eu venho reforçando, precisamos continuar fazendo uso da máscara. Na verdade, 3 grandes comportamentos. O uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão e, na falta desses, com álcool gel, e também, importantíssimo, manter o distanciamento social, pelo menos 1,5 m a 2 entre as pessoas. Então são medidas que nós precisamos incorporar para continuarmos na luta contra a pandemia, contra o novo coronavírus. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra, ele também acabou de fazer a remoção da máscara, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, doutor Maurício Bianchi. Neste 11 de agosto comemora-se o Dia do Advogado, esse profissional que tem notório saber jurídico, que está cada vez mais inserido na vida da sociedade e que tem se tornado uma peça fundamental em praticamente todas as tomadas de decisões. A gente sabe que vive num emaranhado de leis e num conjunto muito grande de uma legislação bem técnica e que a maioria dos cidadãos brasileiros não tem a capacidade para entender. Por isso que nós temos o profissional da advocacia, o advogado, que é o profissional que se prepara, se qualifica, que estuda a fundo a legislação para nos orientar da melhor forma possível. E também no mês do advogado, a OAB Subsecção Farroupilha está com uma programação especial de lives e nós vamos estar falando ao longo do programa também. Doutor Maurício Bianchi, obrigado pela presença aqui nos estúdios, seja bem-vindo. Antes de mais nada, cumprimentos pela passagem do vosso dia nesse 11 de agosto. Olá, Leandro, olá, telespectadores da TV Serra, é um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer o convite e aproveitar, se tu me permitires, Leandro, sim, parabenizar a todos os advogados e advogadas, né, da nossa cidade, da nossa região, pela passagem do dia 11, né, de agosto, que é do Dia do Advogado, uma data marcante para nós, e em especial aí por ser uma data referência de um dos profissionais que, em tese, podemos referir que é essencial numa sociedade democrática. Com certeza, até porque nós temos em Farroupilha muitos advogados. Está até tendo uma noção, qual é o número aproximado de advogados, que tem um grande número de profissionais que atuam no município, e também os que estão associados ao OAB. O que a gente poderia colocar em termos de números aproximados? Em termos de 330 advogados atuantes em Farroupilha. Poxa, é um número expressivo, hein? É um número expressivo, nós temos um quadro de advogados bastante grande na proporcionalidade da cidade, e isso, na verdade, reflete uma situação em que todo o país tem um número considerável número de profissionais, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 100 mil advogados. 100 né? mil no Rio Grande do Sul. 100 mil advogados. É, né? mais do que uma Farroupilha inteira. Exatamente. No Brasil, em torno de 1.200.000 advogados, né? Então é uma parcela expressiva aí da sociedade civil aí, né? Que
que integra aí a nossa categoria. Né? Com certeza. Presidente, nesse 11 de agosto em que nós comemoramos esse profissional, como eu dizia na abertura do programa, cada vez mais importante na nossa vida pessoal, vida de negócios, enfim, na vida da sociedade, qual é a reflexão que o presidente da OAB Farroupilha faz desta valorosa classe? Bom, Leandro, a própria Constituição refere que o advogado ele é indispensável, né, no exercício da cidadania, né, na administração da justiça. É uma referência constitucional à nossa profissão e nós sabemos toda a nossa responsabilidade, todo o encargo que nós temos com essa, eu não diria nem só profissão, nós temos uma missão a cumprir perante a sociedade. E isso reflete a importância da nossa profissão. Nós lidamos com os direitos e deveres das pessoas, tentamos administrar dentro do possível os interesses dos nossos clientes e num âmbito geral, né, interferir na cidadania, né, na boa administração da justiça perante a cidadania. E dentro desse escopo, eu ressalto a situação em que nós estamos vivendo hoje. O papel do advogado é muito importante. Hoje nós estamos num cenário de instabilidade econômica muito grande e isso certamente faz com que o profissional da advocacia ele seja indispensável, né, para a sociedade, ou no mínimo muito importante, ao passo que ele tem um papel de não só buscar os direitos e deveres dos seus clientes na justiça, mas também o papel de conciliar, o papel de assessorar, o papel de instruir as pessoas acerca da lei, dos seus direitos e deveres. Então hoje, por exemplo, nós temos situações em que as pessoas não conseguem mais cumprir os seus contratos. Como conduzir essas situações? O advogado está aí para assessorar. Né? Nós temos hoje as empresas com dificuldades. Né? Como conduzir esse processo de crise? O advogado está aí para assessorar. Então, o advogado ele tem um papel muito importante na condução de todos os atos, seja das pessoas físicas, nos atos das pessoas jurídicas, né, em que envolve direitos e deveres. Então, por isso que a nossa profissão e o nosso papel na sociedade ele é tão importante. O advogado tem a missão, juntamente com a sociedade, de conduzir a sociedade à sombra da legislação, é isso? Exatamente. Na verdade, a instituição OAB, né, ela está aí justamente para isso. Não só para atender os anseios e os interesses e os direitos e defender os interesses dos advogados, que é a nossa maior prioridade, né, mas também nós temos um papel importante na defesa da cidadania, ou seja, postular muitas vezes na justiça, né, e reivindicar eventuais ajustes quando se fala em ilegalidades e inconstitucionalidades. Então, por isso que eu digo, o papel do advogado ele extrapola muito a relação entre cliente e advogado. Ela é muito além disso. Vai além, né? Com certeza. E a gente tem percebido nesse seu exercício que o senhor falava, doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB, de que cada vez mais é importante a orientação. Eu vou usar o termo orientação, o doutor Maurício fala no termo jurídico de construir, enfim, de instruir, esse é o termo, o cidadão. Mas a gente hoje vive com um emaranhado de legislação, de leis, e as pessoas não têm o conhecimento daqui a pouco. E um passo mal dado num determinado momento
pode acarretar problemas sérios lá no futuro. Então, esse é o papel do advogado. A gente ainda tem aquele conceito de que o advogado só serve, me desculpem o termo, para resolver pepino, para resolver situação complicada. Também é o chamado advogado curativo, aí tem que chegar e fazer a intervenção. Mas o correto mesmo seria ter o profissional advogado, ter o profissional advogado no dia a dia, nos negócios, orientando, instruindo, prevenindo, a parte preventiva, né, doutor Maurício? Exatamente. E eu sempre refiro, né, que se nós conseguirmos atuar de forma preventiva, no sentido de solucionar litígios, né, essa é a melhor forma de atuação do profissional. Então, isso por quê? Porque se torna mais simples, menos traumático para as partes e, principalmente, menos oneroso. Porque quando a parte procura o advogado, né, somente quando a situação ela já está num estágio de conflito, talvez não seja o melhor momento, porque ali a situação ela se torna mais difícil. Pode estar mais tensa. Exatamente. Em termos de resolução, ela se torna mais difícil. Então, sempre que nós pudermos ter um contrato bem elaborado, né, previamente, bem assessorado, se o cliente está bem assessorado pelo seu cliente no início da negociação, ou seja, por exemplo, na elaboração do contrato, talvez possa se evitar, e na maioria das vezes isso se consegue, evitar um litígio lá na frente, que é muito mais custoso do que um trabalho preventivo. Então eu sempre aconselho, e essa é a advocacia moderna, né? É a advocacia que busca a prevenção, a busca da solução previamente e sempre antecipando eventuais problemas para evitar um eventual litígio. Com certeza. Bom, nesse mês em que se comemora o Dia do Advogado, 11 de agosto, a OAB Subsecção Farroupilha tem preparado uma programação especial. Geralmente sempre eram grandes eventos, enfim, com a presença de pessoas, mas no momento de pandemia, vamos dizer assim que praticamente toda a programação ela está calcada em cima dos meios tecnológicos e, enfim, o foco de promover lives orientativas, né? Isso. Então, normalmente, isso era de praxe na nossa subseção, nós fazíamos eventos durante o mês do advogado, inclusive até o próprio presidente Ricardo Breyer esteve aqui em várias ocasiões no mês do advogado, e esses eventos presenciais eram muito importantes, porque a gente tinha contato com palestrantes, podíamos esclarecer dúvidas, né? Estreitar as nossas relações entre os próprios colegas. Temos o hábito de fazer anualmente um jantar do Dia do Advogado, de confraternizações, e isso de certa forma foi impedido, né, por essa pandemia. Mas a nossa diretoria, né, composta por mim, pelo Dr. Tiago Trois, né, a doutora Silvia Trevisan, a doutora Franciele e o doutor Isaías, que está aqui, depois vai falar conosco, nós procuramos elaborar uma programação virtual, ou seja, convidamos diversos palestrantes, né, para fazerem palestras semanais a respeito de temas importantes, inclusive voltados para a própria pandemia que nós estamos vivendo, né, e que certamente vão ser muito úteis não só para os nossos colegas profissionais aqui de Farroupilha, mas também para os cidadãos aí que puderem nos acompanhar, né? Já tivemos uma live que ocorreu na semana passada, mas temos sequência que está no radar aí das promoções da OAB. Até, se você me permitir, eu vou fazer uma divulgação, né, dos eventos. Então nós tivemos no dia 3 uma live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um tema muito importante, né, com o doutor Leonardo Zanata. Nós vamos ter também amanhã, né, no dia 12/8, uma programação com a doutora Cristina Pascoal, falando sobre contratos de consumo
na pandemia, né, no cenário da pandemia, ou seja, vamos abordar a questão do direito das compras virtuais, né, as transações, que é algo que se tornou muito recorrente, né, em função da pandemia, e todos os direitos e deveres que envolvem a relação cliente-fornecedor, né, consumidor-fornecedor. Então vai ser tema da hora, como a gente diz, né? Vai ser amanhã, dia 12, nessa quarta-feira, dia 12, às 19 horas. Depois eu vou passar o formato, né, de divulgação, que todos vão poder participar. No dia 18/8 vamos ter uma live sobre direito previdenciário, né, as alterações trazidas pelo decreto 10.410. Essa live ela vai ser ministrada mediada, né, pela colega Elusa Calera, e o palestrante vai ser o Dr. Márcio Hartz, que é uma das referências aí em direito previdenciário aí no Brasil. E no dia 20/8 nós vamos ter uma live sobre direito de família, né, em tempos de pandemia, com o Dr. Conrado Paulino da Rosa, que é uma das referências no Brasil em direito de família, e tem vários livros escritos. Essa live ela vai ser mediada aí pela a nossa secretária, a doutora Silvia Mandelli Trevisan. Vai ser um tema muito importante. No dia 25/8, nós vamos ter a live O que esperar do direito do trabalho, né, pós-pandemia, com o Dr. Kleber Dalla Coleta, um advogado, ex-presidente da subseção de Bendo, especialista na área de direito do trabalho. Essa live vai ser mediada pelo Dr. Tiago Trois, né? E no dia 27/8, para finalizar, nós vamos ter uma live sobre marketing jurídico, com o Dr. Gustavo Rocha, que também é uma das referências no Brasil em termos de gestão de escritórios de advocacia, né? E eu vou mediar essa live, e eu diria o seguinte: o Gustavo ele é um advogado extremamente didático, ele é especialista no tema, e é um tema muito importante porque hoje os advogados não estão preparados para a gestão, né? Nós não sabemos, não fomos preparados nos bancos acadêmicos para trabalhar com gestão, com marketing jurídico. Então isso nós temos que aprender depois de formados, né? Então é uma oportunidade muito grande para os colegas poderem ouvir ele, então vai ser muito importante. Todas essas lives vão ser transmitidas pelo Facebook da subseção. É o AB Subseção Farroupilha, certo? Né? E vão estar abertas aí ao público em geral para a interação com o público em geral. Então é uma excelente oportunidade para não só os advogados, colegas, mas a comunidade em geral interagir com esses excelentes palestrantes que nós vamos ter. Com certeza. Então fica o convite, é só acessar o Facebook da OAB Subseção de Farroupilha, vai estar ali a transmissão ao vivo também na hora da live, e quem não puder naquela hora, depois pode acessar o conteúdo, porque ele fica registrado também. Doutor Maurício, já concluindo esse primeiro segmento do programa, depois no segundo segmento o doutor Isaías Girardi vai estar com a gente também. Algo mais que gostarias de acrescentar? Já lhe deixo com as considerações finais. Tá. Bom, Leandro e telespectadores, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui na TV Serra podermos divulgar esse dia tão importante para nós, né, que é o Dia do Advogado. E em nome da subseção de Farroupilha, da nossa diretoria, eu quero parabenizar a todos os colegas advogados, advogadas pela passagem deste dia, e pedir para que todos continuem tendo essa garra, essa perseverança no exercício da profissão, que é uma profissão não tão fácil de exercer, mas que certamente tem uma valorosa contribuição para a sociedade, certamente um reconhecimento aí. Não restam dúvidas.
Com certeza. Obrigado, doutor Maurício, mais uma vez. Agradeço. Renovamos os cumprimentos pelo belíssimo trabalho à frente da OAB Farroupilha. É claro que tem uma equipe trabalhando, mas cabe ao presidente também potencializar, trabalhar junto com essa equipe, e o doutor Maurício tem uma habilidade muito grande também no envolvimento. Parabéns pelo envolvimento com a comunidade. Esse é um dos advogados que a gente realmente pode contar com ele em todas as ocasiões. Eu sei que o doutor Maurício abdica do seu tempo pessoal para tantas entidades e para a causa da própria sociedade como um todo. Então, parabéns por essa dedicação total à profissão. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, conversando com o doutor Isaías Girardi, também da direção da OAB Subsecção de Farroupilha. Fiquem ligados. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral-Sim. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET, no ar para toda a região de alcance da NET em Farroupilha e ainda também pelas redes sociais no Facebook e também no Instagram, no YouTube, enfim, você acompanha tudo que passa pela nossa TV Serra. O dia 11 de agosto é o dia do advogado, por isso a entrevista do dia hoje abriu espaço para a OAB Subsecção de Farroupilha. Já esteve conosco no primeiro segmento o Dr. Maurício Bianchi, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui do município de Farroupilha, e agora está com a gente também o Dr. Isaías Girardi, que é o tesoureiro da OAB Farroupilha. Dr. Isaías também, ao mesmo tempo em que lhe cumprimento, parabéns pela passagem do 11 de agosto, valorosos advogados profissionais, sabedores do direito, que orientam a nossa vida e a sociedade de uma forma como um todo. Seja bem-vindo ao programa, fique à vontade se quiseres fazer a remoção da máscara, mantemos uma distância que talvez nos permita esta possibilidade. Parabéns pelo dia. Obrigado, Damati, a todos os teus telespectadores da nossa honrada TV Serra. Obrigado por esse espaço que está concedendo a nossa subseção de trazer um pouco de informação aos nobres colegas advogados que militam na nossa cidade e também em toda a região serrana, onde eu me reporto que temos um bom convívio com todos os colegas advogados de toda a nossa região. Então é um momento importante da advocacia, na qual se comemora. Temos muito que comemorar. A nossa profissão que traz a justiça para aquele cidadão quando procura um profissional para tentar, ao menos, amenizar ou solucionar os seus problemas. Com certeza. Acho que é importante falarmos também de uma forma bem ampla, apresentarmos um pouco da atuação do direito, quando a gente fala da advocacia. Tem diversos segmentos. Como é que a gente poderia mapear isso também para o nosso telespectador? Olha, a partir do momento que o bacharel se forma em direito, ele abre um leque de oportunidades, né? Ele pode fazer concurso para juiz, promotor e também advogar, desde que passando pelo exame da ordem, né? E atuar em diversas áreas do direito. Tem área previdenciária, trabalhista, tributária, administrativo, direito público, vários ramos. O criminal. Então, assim, há um leque enorme de oportunidades, né? Basta se especializar, né, que é o ideal, em uma determinada área e atuar. É bastante amplo o leque, então, amplo, né? Amplo. Tem vários segmentos da área jurídica para atuar. Certo. Tem talvez algum segmento que concentra a maior parte, enfim, olhando a sociedade como um todo, é o direito criminal, que concentra o maior volume de processos e questões? Olha, existe, lógico, que o mais amplo que existe é na área civil, né? Civil, onde sim. tem o maior destaque, por causa tem a Justiça Federal, Estadual. Está tudo dentro ali, né? Dentro da área civil. E depois vem a área trabalhista, tributária. Então, assim, existe vários colegas, que muitos militam mais, eu vejo, na área civil, né? Sim. Temos vários colegas também aqui de Farroupilha, especialista no direito tributário, direito previdenciário, trabalhista. Com certeza. E, inclusive, acredito que a própria categoria, o próprio profissional da advocacia também tem passado e está passando esse momento da pandemia por um momento de muitas adequações, de transformação, porque a pandemia impactou o mundo produtivo como um todo. Alguns setores mais, outros menos, mas me atrevo a dizer que todos tiveram um respingo de alguma coisa. Como é que tem sido para o profissional da advocacia também, que trabalha com o direito, esse momento aqui de muita transformação, de muita adaptação? Olha, trouxe um novo modo de advogar também, né? Principalmente usando a tecnologia digital, porque muitos os processos hoje estão indo por modo virtual, né? Então o advogado está
atento nisso aí, tem que estar atento, né? Se equipar, né? Então tem um certo custo. E também o que está acontecendo muito são, até recentemente o Dr. Maurício comentou que nós estamos promovendo, né, as lives aí, que é o que está acontecendo no momento. Não se pode fazer presencial. É a febre do momento. É a febre do momento. Não se pode ter presencial, se faz de maneira virtual. Inclusive as próprias audiências já estão, alguns juízes já estão fazendo elas virtual. Claro que há uma certa insegurança, né, desse modo de fazer a audiência online, porque o que acontece? Vai estar o advogado no seu escritório, com o seu cliente. Alguns advogados têm um certo receio, porque pode ter uma orientação na testemunha, né, principalmente nas audiências de instruções, vai estar o advogado com as testemunhas e pode estar instruindo. Então está gerando uma certa insegurança isso aí. Com certeza. Mas tem mudado muito, né? Ou seja, o chamado home office também pegou em cheio. Exatamente. Até, se me permite, eu assisti uma live alguns dias atrás. Grandes escritórios, o espaço físico eles estão diminuindo. Porque acontece, o advogado pode trabalhar em casa, né? Pode ficar em casa, fazer em home office, fazer o seu trabalho, de repente para ir até o escritório, atender um cliente, quando se for pessoalmente, mas muitos já estão fazendo até online os atendimentos com os clientes, né? Então é uma nova advocacia que está surgindo. Com certeza. E também esse momento, ele tem causado muita dúvida por parte da sociedade civil sobre questão de legislação, o que pode, o que não pode, é isso, é aquilo, porque na verdade é uma transição e uma adaptação que nós estamos passando que ninguém estava preparado para passar de uma forma tão rápida, ou ela chegou repentinamente e ninguém estava preparado nesse sentido. Tem suscitado muitas dúvidas dentro da área da advocacia? Até inclusive há quem comente que teve um avanço e o que se esperava para que 5, 10 anos está acontecendo agora. Sim. Né? A gente pode até ver os próprios processos, que na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal já estava tudo eletrônico. O INSS está fazendo tudo eletrônico. O cidadão precisa agora entrar lá no site do INSS e agendar uma perícia. Muitas vezes isso aí precisa de um profissional, né? Então, assim, é um novo momento que estamos vivendo na profissão. Com certeza. E de que forma o senhor vê também a importância, eu quero frisar bastante isso, a importância do advogado na vida da sociedade, porque tem muita novidade que acontece, muita legislação que vem, e as pessoas não têm esse conhecimento, então o advogado está aí justamente para orientar, para instruir, para indicar o melhor caminho. Mais do que nunca é recomendável para as pessoas e sobretudo para os empreendimentos, quem tem algum negócio, que tenha sempre um profissional da advocacia orientando o caminho mais seguro a ser seguido. Exato, Damati. É importante o cidadão, na dúvida, quando está sempre surgindo nova legislação. Ou alteração. Né? Por exemplo, tivemos recentemente a reforma da Previdência, e é sempre importante buscar um profissional que tenha conhecimento na área, né? As dúvidas surgem. E nessa dúvida, pode, sem ter uma orientação, pode cometer algum erro, né? E trazer um próprio prejuízo, ou para si próprio, até mesmo para a sociedade. Com certeza, porque é muito melhor, como falava o Dr. Maurício anteriormente, trabalharmos a construção da prevenção do que o próprio profissional da advocacia agir para apagar o incêndio, quando talvez é mais difícil, né? Esse aí é o caminho, como bem frisou anteriormente o Dr. Maurício. A prevenção é melhor, né? É como diz o ditado, melhor remediar antes, prevenir antes do que remediar depois, né? E na advocacia também é a mesma situação. Procura-se sempre um advogado para ter uma orientação e fazer um planejamento, até uma empresa fazer um planejamento tributário. Hoje, com a nova lei previdenciária, fazer um planejamento previdenciário para buscar uma melhor aposentadoria.
Então, o cidadão sempre é aconselhável buscar um profissional que possa lhe trazer a melhor orientação para o seu problema. Sim. E muitas vezes também o advogado entra quando que entre duas ou mais partes, duas ou mais pessoas, há uma situação de litígio, de conflito. Então, eu sempre digo que talvez não precisaria nem lei no país se as pessoas tivessem entendimento, mas quando não tem um entendimento, um puxa para um lado, tem que se aplicar a lei, diz aquilo, é aquilo, amém, fim de papo, né? E até nós mesmos, a nossa ensinamento acadêmico, né, nas faculdades de direito, nós também, advogados, ainda não estamos preparados para a mediação, que é um tema que está surgindo aí. Que vem com força. Vem com força. Antes de ir buscar o judiciário, se buscar uma mediação, né? Solucionar o conflito antes de chegar no judiciário e buscar através de um juiz que solucione um problema que talvez numa negociação prévia poderia ter encontrado uma solução. Porque a gente sabe que tem muitas questões que elas vão para o meio judicial, a chamada judicialização. E eu fiquei estarrecido há alguns dias quando aqui também conversei com o Dr. Maurício Bianchi, e ele falava que no Rio Grande do Sul tem mais de 3,5 milhões de processos que estão parados. Gente, olha, nós temos lá 12, pouco mais talvez, não tenho o número exato aqui, de milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Sul, dá em torno de 1/4 de problemas, né? De situações, só olhando um lado, né? Um lado. Então, tu imagine tu levar isso num país que tem aí 200 e poucos milhões de habitantes, né? Tu somar todos os processos em todos os estados, e aí o que acontece? Nós temos um judiciário lento, né? Que não consegue, meio travado, as pessoas estão num litígio e nem um lado não cede e o outro também, aí o processo vai tramitando, vai demorando e demora a solução, vai acumulando. E a sociedade vai produzindo problemas, né? Vai produzindo problemas. A sociedade está sempre em transformação, né? Sim. E nessas transformações surgem os conflitos. Com certeza. Onde se busca, ou teria que se buscar uma mediação, então se busca no judiciário. Doutor Isaías, já encaminhando o nosso bate-papo também, faça um convite aí para que não só os profissionais da advocacia, mas a comunidade como um todo, é importante acompanhar essa série de lives que a OAB Farroupilha está promovendo agora por ocasião do mês do advogado e com temas muito pertinentes, né? Exatamente, Ademar. Temos que parabenizar a nossa diretoria, claro, e em especial nossos advogados aqui da nossa cidade, e reforçamos o convite para acompanhar nossas lives, que são palestrantes de renome nacional. Foi até um pouco uma certa dificuldade conseguir os palestrantes, porque eles são muito procurados, né? Muito requisitados. Exato, então assim, e a disponibilidade deles também, né, dos palestrantes. Então fica aí reforçando o convite para nossos colegas advogados prestigiarem os nossos eventos do mês do advogado. E, só para retornar um pouquinho atrás, nós tivemos recentemente, está na moda, as lives, as reuniões. Sim. Tivemos a reunião com o nosso presidente estadual, Ricardo Breyer, onde tivemos por meio de live. Por meio de live. Sim. Então, isso aí. Então, isso mostra como o setor, como a categoria também foi impactada com a pandemia, né? Transformou bastante. Acho que atingiu todos e não foi diferente da nossa categoria. Com certeza. E a mensagem que o senhor deixa para quem vem chegando, os colegas e vocês que estão chegando na advocacia, que estão saindo dos bancos acadêmicos, quem já tem uma caminhada também na área e quem já tem uma vida dentro da área da advocacia, qual é a mensagem que o senhor deixa? Dizer aos colegas novos que estão chegando que a nossa profissão, a advocacia, é uma profissão gratificante, onde nós buscamos, com o nosso conhecimento, ajudar o cidadão a buscar os seus direitos. E o caminho, o leque da profissão é grande, então cada um tem que trilhar o seu caminho.
é difícil, mas não é impossível. Então estamos aí, quando precisarem de ajuda, os novos advogados, a OAB, nossa subseção, está aberta para orientar-os e auxiliar-os no que for preciso. Com certeza. Obrigado pela presença, parabéns pela passagem do 11 de agosto. Obrigado, Adamati. Um grande abraço a todos os teus telespectadores. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito agradecido. Obrigado, doutor Isaías Girardi, que é tesoureiro da OAB, subsecção de Farroupilha. Também, mais uma vez, quero agradecer ao doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB Farroupilha. Doutor Maurício, sempre muito solícito também e à disposição para conversar com a gente, enfim, refletindo um pouco sobre o trabalho da categoria do advogado, esse profissional de notório saber jurídico que nós precisamos cada vez mais tê-los ao nosso lado para evitar problemas lá na frente ou situações que possam gerar conflitos, litígios, enfim, qualquer outra situação nesta ordem também. Então é importante planejar bem, estar bem instruído, bem orientado para que a gente venha a minimizar eventuais problemas e transtornos futuros. Parabéns a todos os advogados que atuam em Farroupilha, que atuam na nossa região, no estado, no Brasil, enfim, esses profissionais que também se esmeram muito buscando o conhecimento jurídico para conduzir da melhor forma possível a nossa sociedade. E fica o convite, né? Não percam a série de lives que a OAB subsecção aqui de Farroupilha está promovendo e tem ainda muitas lives pela frente, oportunidade ímpar. Basta buscar aí a página do Facebook da OAB subseção Farroupilha e você tem a oportunidade de acompanhar ao vivo ou depois de assistir quando tiver também disponibilidade de tempo. Assim nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI indispensável para o nosso dia a dia. Não saia de casa sem usar máscara. Lave as mãos com água e sabão ou álcool gel e também mantenha um distanciamento social. São 3 medidas fundamentais para lutarmos contra a propagação do novo coronavírus. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Um forte abraço, até a nossa próxima edição aqui na TV Serra.